Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a queda do IFIX, a queda da Bolsa de Valores e a queda dos ativos de renda variável como um todo. Então, há um leve desespero aí dos investidores iniciantes, onde eles se pegam se é o momento de vender os ativos e ir para a renda fixa. E comentários como esse aqui, esses comentários que está aparecendo, é interessante porque você começa a perceber que as pessoas, elas de fato, elas não sabem o que estão fazendo. Elas simplesmente pegam algo que elas veem na internet, veem algum youtuber, algum educador financeiro falar que está comprando aquele ativo, e ela vai executar a compra imaginando que ela vai ter sucesso na carteira dela como investidor. Na verdade, isso é um grande erro e eu mesmo falo aqui, eu tenho uma carteira pública no canal, eu falo que é uma forma de mostrar para vocês como tomar as decisões na compra de ativos e não necessariamente comprar os mesmos ativos que eu estou comprando aqui, porque de fato não faz sentido nenhum você fazer esse tipo de coisa, porque você vai literalmente perder dinheiro e consequentemente vai acabar vendendo esses ativos que estão em baixa e perder oportunidades na bolsa com os fundos imobiliários e com as ações. E antes de eu começar a falar para você o porquê que os fundos imobiliários estão em queda, porquê que a bolsa de valores, as ações estão em queda, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque é um conteúdo que vai te ajudar a entender o porquê que esses ativos eles estão em queda e o porquê que a renda fixa ela está em alta e a tendência é crescer ainda mais. Então esse vídeo aqui é basicamente para explicar o momento do mercado atual, o que está acontecendo com o mercado e por que as ações e os fundos imobiliários, os títulos de renda variável estão caindo. Então eu já falei aqui por que a taxa de juros do nosso país ela fica tão elevada e o porquê que isso impacta diretamente, mas eu vou entrar um pouquinho no detalhe aqui para você entender. Então é uma gangorra, sempre pensa assim, quando a taxa de juros ela está alta, automaticamente os títulos de renda fixa eles ficam melhores, mais atrativos, e os títulos de renda variável eles tendem a cair muito. E isso não quer dizer que os títulos de renda variável eles sejam ruins ou perderam fundamento. Pelo contrário, se você comprou ativos bons, que têm fundamentos e empresas sólidas, é uma ótima oportunidade de você comprar mais ações e colocar mais dinheiro para quando essa taxa de juros ela baixar, os títulos de renda variável ele vai subir. Ou seja, a renda fixa baixa, a renda variável sobe. E é nesse momento que muito mão de alface ele começa a comprar esses títulos, ele começa a comprar essas ações. Porque ele vê as ações e o IFIX nas alturas, bolsa batendo recorde, ele vai lá e compra na alta. Quando, consequentemente, as ações começam a cair e a taxa de juros começa a ser elevada, ele vende aqueles ativos e vai para a renda fixa. Então ele começa a perder dinheiro aí de uma forma loucamente e depois se pergunta por que não tem sucesso como investidor. É simples, você simplesmente segue a manada. Quando a manada tá ali comprando na alta, você vai comprar na alta. Ela vende na baixa, você vende na baixa. Então, é um erro muito comum aí dos investidores iniciantes quando não analisam os ativos de uma forma correta, uma forma coerente ali para entender de fato se aquilo faz sentido ou não para o perfil de investidor. E eu sempre falo, se você é uma pessoa que não aguenta as quedas da renda variável, dos fundos imobiliários como um todo, até mesmo as ações, você não tem um perfil para investir nesses ativos de renda variável. Seu perfil ainda é renda fixa. E como eu falei, isso tá tudo bem, você investir na renda fixa, porque a renda fixa paga muito bem. E eu vou mostrar alguns títulos aqui da renda fixa que estão pagando muito bem, diferente da renda variável, que por mais que esteja em queda, tem excelentes oportunidades aí para você ganhar muito quando essa taxa de juros ela começa a baixar. Mas Alessandro, por que a renda variável ela cai drasticamente quando a taxa de juros ela tá alta? Sim, vamos entender. O primeiro ponto que você precisa entender é que a maioria das empresas, se não todas, elas têm dívidas. Então, quando a taxa de juros está alta, a dívida daquela empresa ela vai ficar maior. Querendo ou não, se você tem uma empresa que está muito endividada, com a taxa de juros lá em cima, ela com certeza vai estar muito mais endividada, ou seja, o custo para pagar aquela dívida vai estar muito maior. Então, por isso é que é muito importante você, ao analisar uma empresa, ao analisar ativos, você precisa entender qual é a taxa de dívida daquela empresa, quanto ela está endividada. E dependendo da empresa, não faz sentido nenhum você colocar seu dinheiro lá, porque é uma aposta, você está apostando em algo que você não vai ter controle. Sendo assim, é muito importante que você compre ativos aí que eles sejam rentáveis e que tenham uma dívida controlada. Eu sempre falo que uma dívida boa aqui que você pode comprar é uma dívida abaixo de 2. Então a empresa que está com uma dívida abaixo de 2 é uma empresa excelente para você comprar segura ali, porque ela tem um controle muito fácil ali do seu endividamento. Claro que as empresas de energia, elas têm uma dívida um pouco mais elevada, porque elas têm recebíveis aí no decorrer dos anos. Então, teoricamente, as empresas de energia, elas tenham recebíveis aí no caixa por próximos 20, 30 anos, é algo comum de você investir nessas empresas,
com uma determinada dívida. Claro que você precisa sempre estar analisando ali o porquê dessas dívidas e se realmente faz sentido a compra daquelas concessões que elas participaram ali no leilão para adquirir esse direito de transmissão, direito de geração como um todo. Então eu vou te mostrar alguns ativos aqui que eles de fato eles estão em baixa, mas consequentemente eles não perderam os fundamentos. Primeiro a gente vai começar com os fundos imobiliários ali. Vou te mostrar pelo menos 2 fundos imobiliários ali que eu acredito muito, que eu já analisei aqui no canal e que eles estão praticamente de graça ali para você adquirir eles. E se você tem eles na sua carteira, você pode adquirir muito mais cotas dele, porque esse é o momento de você comprar mais, se você sabe o que você está fazendo. Então aqui ó, HGLG 11. Olha, o fundo aqui, se você olhar, ele teve uma queda nos últimos 6 meses de 5%. Ou seja, é um fundo que é muito bom e que praticamente ele está sendo cotado de graça aqui. Então, se você olhar aqui no Investidor 10, ele tem aqui o P sobre VP dele. Eu já falei sobre o P sobre VP aqui. O P sobre VP nas ações ele é muito relativo, ou seja, varia de empresa para empresa. Mas nos fundos imobiliários ele é objetivo. Ele é algo que você precisa olhar na ponta ali do lápis. Porque se você olha os P sobre VP do fundo aqui, ele está com desconto. Ele está 0,98. Se ele está um P sobre VP 1,5, já é um fundo imobiliário caro, ele está sendo cotado a mais do que ele está valendo. E por que o P sobre VP dos fundos imobiliários é diferente das ações? Porque quando você compra um imóvel que vale 1 milhão, se você paga 2 milhões, você para ter o retorno daquele imóvel, ou seja, você vai demorar muito, que é um P sobre VP sobre 2. Se você compra um imóvel que vale 1 milhão e você paga 2 milhões nele, você está pagando 2 vezes o que vale aquele imóvel. Então para você ter um retorno dele ali, vai ser um pouco difícil e demorado. Talvez você nem consiga ter um retorno dele. Então por isso que é muito importante você olhar por esse indicador. Então se você olhar aqui a liquidez diária do fundo, ele tem uma liquidez diária de mais de 8 milhões. Então é um fundo aí que está abaixo do valor patrimonial, é um fundo excelente e que vale sim a pena você comprar esse ativo. E ele não perdeu o fundamento de forma alguma. Se você olhar, ele tem um dividend yield aí por mês, no último mês, de 0,71. Então ele pagou 1,10 por cada cota. Então ele não perdeu o fundamento, ele tem uma taxa de vacância boa, se você olhar a taxa de vacância dele está cotada a 5%, então é um fundo muito bom, muito interessante você analisar, e se você tem na sua carteira, faz muito sentido você comprar esse fundo ainda mais, entendeu? Então não faz sentido você tirar esse fundo da sua carteira. Outra ação que está caindo bastante aqui, que eu tenho também na carteira do canal, seria a Vale 3. Mas antes aqui eu vou te mostrar no indicador dela aqui para você ter uma ideia do que eu tô falando. Nos últimos 6 meses, a Vale ela caiu mais de 6%. Então, é uma empresa sólida, é uma empresa a maior mineradora do país e tem os indicadores dela também sólidos. Ela está, digamos que ela é uma oportunidade muito boa agora para a compra desse ativo se você tem ele na sua carteira. Não se desesperar e simplesmente ir lá e comprar. Olha os indicadores da Vale aqui. Olha, o P sobre VP dela está muito baixo, tá 1,31. Então, você está comprando a empresa aí, a maior mineradora do mundo, por um valor, digamos que, cara, se a empresa hoje vale 1 milhão, você está comprando ela por 1 milhão e 300, entendeu? Então, assim, é uma boa empresa, ela tem um dividend yield ali muito bom, e o mais interessante, se você olhar aqui os indicadores da empresa, a dívida dela está extremamente controlada, é uma dívida que praticamente não existe. Ela tem um ROI ali de mais de 23%, e consequentemente, ela tem um ROIC aqui, que é de 22,11%. Então assim, se você olhar os indicadores até dela aqui, a margem dela, a margem líquida, a margem EBITDA, você vai entender que é uma empresa muito, muito boa. Assim, eu tenho ela na minha carteira, invisto ela para longo prazo e busco oportunidades de compra. Então eu estou aportando ainda mais nessa carteira. Então assim, você olhou aqui alguns ativos de renda variável, eu te mostrei 2 ativos de renda variável que é muito bom para você acompanhar aí, e se você tem na sua carteira, com certeza é uma oportunidade ímpar de você comprar. Claro que existem outros ativos, outros negócios aí na bolsa que estão muito baratos e muito descontados e não vale a pena você se desesperar, ficar desesperado por uma eventual taxa de juros. Se está alta, você compra mais. E assim segue de acordo com a tua estratégia de investimento. Agora na renda fixa, ela tem oportunidades muito boas. Então eu entro aqui na corretora, eu vou colocar aqui em renda fixa. Vou selecionar isso aqui, os CDBs. Mas eu não vou falar sobre os CDBs, eu vou mostrar para você oportunidades muito boas aqui na bolsa, que é a parte dos LCAs. Então, se você olhar aqui, tem oportunidades muito boas aqui do LCA, que é o letra de câmbio do agronegócio, onde você investe literalmente no agronegócio. Então, se você olhar aqui, esse LCA de 273 dias, ela está 93% do CDI
mas ela é equivalente a 116,25 do CDI. Vale muito a pena, porque não tem isenção, ela é isenta do imposto de renda, então você não vai pagar imposto de renda. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Antes de você investir no LCI, no LCA, no CRI, no CRA, é muito interessante você olhar o prêmio risco, né? Principalmente no CRI e no CRA, elas precisam estar pagando muito mais do que um CDB, do que uma LCI, do que um LCA. Porque o risco é muito grande. O CRI e o CRA, ele não tem o chamado FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Já esses investimentos como o Tesouro, LCI, LCA, a LCI e a LCA tem um fundo garantidor de crédito, o Tesouro é o que garante é o governo. Então eles têm uma garantia muito sólida ali. Já o CRI e o CRA vai depender muito da tua análise. O prêmio de risco precisa ser alto comparado com esses investimentos eles te oferecem aqui como um todo, tá? Então aqui você olha, tem LCI pagando mais de 116% do CDI, e você vai olhar aqui na tua plataforma que você utiliza, tem vários outros investimentos, várias LCIs aqui pagando muito bem, cabe basicamente a tua análise aqui do que você precisa fazer para adquirir esses títulos, tá? Agora você entra aqui no CRI e no CRA, bom, no CRI e no CRA não vai aparecer porque eu estou muito cedo aqui, então o mercado ainda está fechado, ele não vai conseguir mostrar os investimentos. Mas eu vou olhar aqui o Tesouro, vamos aqui no site do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, para você ver aqui os títulos. No Tesouro Direto, você vê que tem a renda fixa aqui pagando, o Tesouro pré-fixado de 13,1%, o investimento mínimo aqui é de R$ 33,03, você vai olhando, a renda fixa ela está repleta de oportunidades. Não que você vai aplicar todo o seu dinheiro na renda fixa, você deve aplicar sim na renda fixa, mas aproveitar muito bem as oportunidades aí do mercado com a renda variável. E sempre lembra que quando a taxa de juros ela está alta, o título de renda variável eles vão ficar muito mais embaixo, e a oportunidade de você comprar, se você tem ativos bons aí, analisou muito bem, é uma oportunidade única de você comprar esses ativos e com certeza aumentar a tua posição nesses ativos para que você consiga receber mais dividendo pensando na tua aposentadoria, tá? Então, esse vídeo aqui basicamente é muito simples, você olhou aqui, olha, você vê aqui o IPCA, ó, o Tesouro IPCA 45, ele tá pagando 6,47, IPCA 35, ele tá pagando 6,75, então são ótimas taxas aqui que você pode olhar e dizer, cara, ó, faz muito sentido eu aplicar meu dinheiro aqui. E se você olhar aqui, o valor para aplicar esse dinheiro é muito baixo, 45, 30 reais, você consegue aplicar aqui e ter uma rentabilidade bem legal aqui na renda fixa. Então tem oportunidades de todos os lados, tanto na renda fixa como na renda variável. E cabe a você entender, analisar o teu momento, como você vai balancear a carteira, se é colocar dinheiro ali na renda fixa ou se aproveitar as quedas aí do Ibovespa, a queda do IFIX, para você comprar os teus ativos ali de renda variável, tá? E se esse vídeo ele fez sentido para você, se você conseguiu compreender o porquê dessa volatilidade do mercado, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você acredita que faz sentido elas entenderem o porquê que as ações, porquê que os fundos imobiliários eles estão caindo tanto. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.